Olá, querido, é um prazer grande estar com você mais uma vez no Frente a Frente. E hoje não é diferente dos demais programas. Temos uma palavra de Deus ao seu coração, temos uma entrevista bacana e tem muito mais. Fique ligado, Frente a Frente está no ar. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus. Todas as terças, quintas e domingos às 18h30. No domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Assembleia de Deus Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Coordenação Pastor João Costa. Bioestratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Bioestratos Especialista. O luxo de ser diva. Um estilo que acompanha seu jeito de ser. Clássico, casual, romântico, um toque de sensualidade. A grife Kleber Veloso valoriza a ousadia da mulher. Sandálias, sapatos, bolsas e acessórios em couro que completam a beleza de viver. A grife também marca o dia a dia do homem moderno. Visite showroom no Jardim América, Avenida C171, esquina com C148. Kleber Veloso, 3092-3045 ou WhatsApp 8527-1699. Queridos, voltando aqui no Frente a Frente, estou recebendo aqui em nossa bancada o pastor, o professor Everson, empresário, homem de Deus. Olá, pastor, prazer. Prazer é todo meu de estar aqui. Davidson Costa, no seu programa, né? Frente a Frente. Isso. É uma honra estar aqui com você. Eu estava brincando aqui no início, aqui, devia chamar lado a lado, né? Mas fica sempre de lado. Exatamente. Pastor e professor Everson, uma pergunta para a gente iniciar aqui. O senhor é natural de onde? Eu sou natural de... Até tem uma brincadeira na minha família, né? A cidade que eu era para nascer não tinha hospital. É? Né? Então eu acabei nascendo numa cidade vizinha. E voltei para minha cidade para ser registrado. Né? Meus pais moravam em Jaupaci. Jaupaci. Uma cidadezinha do interior de Goiás. Mas eu nasci mesmo em Iporá, que já era uma cidade um pouquinho maior, né? Onde tinha um hospital. Então minha mãe foi deslocada para lá, me concedeu a vida e retornei. Grande. Então nasci em Iporá e fui registrado no cartório do Jaupaci. Que maravilha, maravilha. E o senhor é do ramo da educação há quantos anos? Olha, Davidson, eu desde criança, eu sempre quis ser professor. Meus pais eram professores, mas meus pais não gostaram muito dessa notícia minha. Mas sim, desde criança eu sempre brincava em ser professor, ensinando, né, e me espelhando nos meus pais. Mas meus pais eram professores da rede pública, que é uma rede que naquela época era pouco valorizada. Então não era um... Porém mais respeitada, né? Mais respeitada. Porque hoje ninguém anda respeitando. Hoje eles batem nos professores nas escolas, tem gente fazendo barbáries nas escolas, coisa que não acontecia, né? Exatamente. Eles ganhavam menos, mas eram mais respeitados. Eu acho que hoje a gente está meio investido nessa situação. Então eu sempre quis ser professor. Meu pai queria que eu fosse engenheiro, eu acabei entrando na faculdade de engenharia aqui em Goiânia, na UFG. Fiz 4 anos de faculdade de engenharia. E no último ano eu decidi seguir a carreira que eu sempre quis, que era ser professor. Certo. Então transferi para o curso de matemática, me formei em matemática. E logo, né, a minha vida acadêmica nessa área como professor, na rede particular de ensino de Goiânia, foi um pouco astronômica. Então eu entrei em 94, eu entrei na sala de aula, e em 96 eu fui convidado por um dos maiores empresários da área de educação aqui do nosso estado, para integrar uma rede muito grande de educação que chegou a ser a maior escola do estado de Goiás, que foi o Colégio Mega, que funcionou ali no Vaca Brava. Então, 2 anos depois que eu entrei em sala de aula, esse empresário fez uma pesquisa de mercado para escolher os 15 professores que mais se destacavam na cidade na época. Olha. E eu apareci nessa pesquisa. Que legal. Eu fui convidado para ser sócio do Colégio Mega, da Faculdade Araguaia. E iniciei... É o mesmo grupo, a Faculdade Araguaia? É o mesmo grupo. Colégio Mega, Faculdade Araguaia, Colégio Ângulo de Campinas. Aquele antigo ângulo? Aquele antigo ângulo de Campinas é o mesmo grupo. E aí em 96 nós saímos um grupo de professores, a maioria dos professores dava aula no Colégio WR, nós saímos e montamos o Colégio Mega.
Eu era professor de várias escolas na época, do Colégio Carlos Chagas, Objetivo, Delta, Ângulo, e a gente saímos e montamos um grupo, que foi o Colégio Mega, que foi uma escola que foi referência por uns 10 anos aqui em Goiânia ou mais. E depois desse período aconteceu uma outra mudança radical na minha vida, que foi o fato de eu ter me tornado evangélico, né? Aceitei Jesus. Depois que eu aceitei Jesus, eu comecei a trabalhar junto com a minha esposa a ideia de ter uma escola com princípios cristãos. Quando eu aceitei Jesus, eu congregava na igreja de Campinas, eu sempre congreguei no campo de Campinas, fui congregar na rua 55, primeira igreja Assembleia de Deus do estado de Goiás, com o pastor Otoniel Cavalcante. Hoje o pastor lá é o pastor Darlan, né? Lá hoje é a sede do Campo Central. Hoje é um outro ministério, ministério, dentro de Madureira, né? Dentro de Madureira, com o pastor Darlan, que é meu nosso amigo. Um abraço, pastor Darlan. Né? Mas quando eu cheguei em 2004, era o pastor Otoniel. E o pastor Otoniel me colocou, alguns meses depois, na superintendência da escola dominical. Então eu comecei a observar que a igreja, nós fizemos uma campanha e fizemos uma reforma no departamento da escola dominical. Eu comecei a observar que a igreja tinha uma pequena escola dentro da igreja e que essa pequena escola era usada só no final de semana. Só aos domingos? Só aos domingos. Às vezes durante a semana, mas à noite. Comecei a observar, olha, nós temos praticamente uma escola que fica fechada nos dias... A semana toda? A semana toda, no horário comercial. Então eu pensei, eu vou desenvolver um projeto para a gente montar uma escola aqui dentro, apresentar para o pastor. Foi até bom o senhor lembrar, vamos fazer um parênteses aqui, em relação à escola dominical, que funciona só aos domingos, aliás, por isso chama dominical, que vem do original Dominis, né, do ano do domínio e tal. A escola dominical hoje é a maior rede de ensino bíblico do planeta, acho que é do planeta, né? É criada pela Assembleia de Deus, porém só funciona aos domingos, né? Então qual é a minha ideia? Aproveitar essa maior rede de educação cristã do mundo no horário comercial. Então eu sentei com a minha esposa, que já fazia pedagogia na época, e comecei a traçar um projeto para a minha igreja local. Então eu pensei, vamos transformar essa estrutura que a gente adapta, numa escola para funcionar de segunda a sexta. Então eu resolveria várias questões, né? A gente aumentaria a renda da igreja, a gente teria uma escola com princípios cristãos, né? Para trabalhar. Daí o nome, né, que pegou bem. Aí o nome, princípios. Nós geraríamos emprego para os irmãos daquela comunidade da igreja. Então essa era a minha ideia. Enquanto eu estava desenvolvendo esse projeto, Deus moveu algumas situações que eu tive a oportunidade de conhecer o bispo nosso, né, o bispo Oídes do Carmo, José do Carmo. E um dia, comentando com o bispo, ele falou, olha, eu tenho interesse num projeto assim, só que eu gostaria que fosse mais amplo, né, não dentro da igreja. Então Deus foi... Um projeto independente que seja acompanhado, mas que tenha independência, né? Do ponto de vista institucional, né? Institucional. Então, em 2007... É bom lembrar isso, professor, porque às vezes a pessoa pensa que o colégio é da igreja, e não é da igreja. Ele é gerido por pessoas que fazem parte da instituição Assembleia de Deus, mas o colégio não é da igreja. O colégio ele tem princípios cristãos, não é isso? Explica para a gente entender. Porque às vezes a pessoa pensa, mas o colégio é da igreja, a igreja tinha que dar essas aulas gratuitas para nós, ele não tinha que cobrar nem aquela taxinha básica que tem e tal, né? É bom explicar isso para você. O colégio ele é mantido por uma associação beneficente, né, que é ligada à Igreja Assembleia de Deus. Aliás, essa associação ela mantém várias escolas em Goiânia, não só o Colégio Princípios. A igreja já tinha escolas, né, com princípios cristãos. A diferença é que o Colégio Princípios ele veio para ser uma escola de alto nível. Exatamente. Né? E tudo na vida, você sabe que é melhor, tem um custo. Tem custo. Né? Então a proposta do Colégio Princípios é ter um ensino, né, que prepara nossos filhos para uma qualidade dessa, atingir essas universidades mais difíceis de serem alcançadas, mas com o princípio cristão. Então isso faz com que eu tenha que ter um professor mais caro, uma infraestrutura mais cara, né? Então acaba que a escola não tem como. Mas na verdade o Colégio Princípios, ele, se não fosse a parceria com a associação beneficente com a igreja, o preço dele seria o dobro. Não tinha como nem manter. A escola, no geral, no total dela, ela tem um maior índice de aluno infantil. É isso ou não? Só tem um material, não tem? Tem 10 anos que eu me especializei em educação infantil e venho focado nessa fase de educação infantil. O Colégio Princípio nós atendemos da educação infantil até o 9º ano.
né? Mas a nossa grande base é a educação infantil. Tem um material também que o senhor desenvolve, não é isso? Um material. Isso. Nós avançamos nos últimos 5 anos, nós avançamos agora para uma outra fase, né? Além do Colégio Princípios, nós estamos trabalhando no desenvolvimento de um sistema de ensino princípios. Justamente isso que você me disse, né? Às vezes muitas pessoas, principalmente da igreja, eles perguntam, mas eu queria tanto que o meu filho estudasse na escola, mas a mensalidade é muito cara, eu não tenho condições. Então, nós viemos criando alternativas para isso. Correto. Então, nós estamos já transformamos o Colégio Princípio num sistema. E esse sistema, essa qualidade de ensino, ela pode ser levada para outras escolas, né? Independente da infraestrutura, né? Da qualidade de ensino desses professores, para a escola dominical. Tem um material que o senhor desenvolve também? Sim, aí nós desenvolvemos vários materiais didáticos. Eu trouxe apenas alguns aqui, mas esse material especificamente que eu trouxe aqui, o Entender na Bíblia, é um material didático que eu criei para servir de suporte na escola dominical, nos cultos durante a semana, nas igrejas, né? Perfeito. Então, quem redigiu ele mesmo é o senhor? Eu sou o autor, nós temos uma gráfica, uma editorial que trabalha esse material. Então nós temos materiais didáticos para serem usados em igrejas, em escolas, né? Por exemplo, eu tenho todo o material didático para alfabetizar uma criança. Então hoje nós alfabetizamos, por exemplo, no Colégio Princípios, nós alfabetizamos os alunos usando a Bíblia, né? Nós ensinamos as vogais usando a história da Arca de Noé. Então bacana. Nós contextualizamos o conteúdo do MEC, né? O conteúdo tudo dentro da, né? Tudo dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia e tudo dentro daquilo que a educação, o Ministério da Educação exige, tudo, né? Até para deixar claro para quem nos assiste, que talvez não é uma pessoa evangélica e tal, que não é nada direcionado, apenas tem, né, um conteúdo básico que é referência pela Bíblia, é isso? O Colégio Princípios, ele é uma escola cristã. Cristão. Né? Inclusive o nosso slogan é Educando com a Visão Cristã. Eu tenho mais de 30% dos alunos da escola que não são evangélicos. Né? Eu acho bacana. Então ela não é uma escola voltada para o público evangélico. Ela é uma escola voltada para aquela família que quer o seu filho, né? Quer que seu filho tenha um ensino de qualidade e que tenha um pano de fundo com princípios cristãos. E é muito procurada por pessoas que não são evangélicas, inclusive. Muito procurada. Nós temos lista de espera na maioria das turmas. Hoje tem lista já de espera. para 2018, né? E nós temos muitas pessoas assim. O que nós trabalhamos na escola? Nós vamos trabalhar o que antigamente era trabalhado nas escolas também, né? Antigamente tinha um ensino religioso nas escolas. Nós vamos trabalhar a importância de amar o próximo, né? Porque hoje o grande tema que é debatido nas escolas é o bullying. Né? E da onde que procede o bullying? O bullying procede do não amor ao próximo. Né? Então Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Então nós vamos ensinar as crianças a amar o próximo, a perdoar, a saber entender as diferenças. É como aquela fala da filha do Billy Graham, né, que perguntaram, mas o seu Deus, o Deus de vocês nos abandonou por causa daquela questão das torres gêmeas, né? Ela falou, não, Deus continua amando a nossa nação. Na realidade é nós que banimos Deus, né? Então Deus, ele é muito ético, né? Se você bane ele, se você vai tirando o contexto da palavra dele, quer dizer, ele deixa você andar sozinho. Então, essa ideia de princípio cristão é muito forte, né, pastor? Né? Do amor ao próximo, de respeitar, inclusive, o professor. Porque antigamente a gente tinha um professor como um pai, era um segundo pai na escola, ele estava ali para... Ele, inclusive, corrigia, né? Hoje as pessoas não aceitam isso mais, né? A gente tem uma questão... principalmente no mundo evangélico, né? É muito comum na Bíblia e na igreja pessoas que não podiam ter um filho, né? E Deus abençoa, e Deus, né, faz um milagre, né? E aquela pessoa que era estéril consegue ter um filho. E às vezes o evangélico, ele é muito assim, é o meu filho da promessa. Quase todos os filhos dos evangélicos são da promessa. E o pai, nesse afã, né, nessa euforia do filho da promessa, ele às vezes começa a criar essa criança também sem impor limites, né? Então a escola, ela precisa contribuir para isso, né? Eu vejo que a gente trabalha muito isso no Colégio Princípios, né? Então ela não é uma escola, a nossa filosofia
não é uma filosofia evangélica. Uma coisa que a pessoa né? engana, que eu aprendi muito nessa época agora, essa época de ideologia e tal, que escola, ela não educa, né? Escola ensina, né? Porque o pai tem que ter o papel dele de educador. Né? São as grandes confusões que nós temos. A escola não foi feita para educar os filhos, né? A escola foi feita para escolarizar. Isso. Então, quem educa é a família. São os pais, a E família hoje que vai as dar pessoas estão educação. transferindo isso para a escola, né? Transfere para a escola, às vezes para a igreja. O papel da igreja não é educar, o papel da igreja é evangelizar. Ensinar a palavra. Então a igreja evangeliza, a escola escolariza e os pais educam. Mas juntos, né, a ideia do Colégio Princípio é que essa tríade, né, um possa influenciar e ajudar no outro. Mas cada um tem que ter a sua responsabilidade no processo. Então a proposta do Colégio Princípios é de uma escola cristã, onde nós vamos ensinar não a religião da igreja Assembleia de Deus ou da igreja tal, nós vamos ensinar os princípios cristãos de Jesus. Então nós temos crianças da igreja católica, batista, presbiteriana, dos mormons. Que tudo também conhece a Cristo, né? Que Todos, são, né? Então nós somos uma escola para aquela família que quer o seu filho pautado nos princípios de Jesus Cristo. Então nós vamos trabalhar muito esses ensinos, que com os ensinos de Jesus não vai haver bullying, né? A criança vai aprender os seus limites, a criança vai desenvolver, a criança vai ser mais sábia, né? Correto. Então nós trazemos tudo isso, invocamos o Espírito Santo a nos potencializar o nosso Professor, conhecimento secular. A entrevista está muito bacana, mas o nosso tempo aqui é reduzido. E eu quero agradecer ao senhor pela fineza de estar conosco aqui no Frente a Frente. E eu quero depois marcar um outro momento com o senhor para a gente explanar mais sobre essa questão, que é muito interessante, muito bacana, para clarear na mente das pessoas. Isso que o senhor resumiu, né? Educar, ensinar e evangelizar. As pessoas confundem muito essa questão. Obrigado pela presença do senhor. Tá? Eu agradeço também. Eu fico muito feliz de ver o resultado, depois de 10 anos de Colégio Princípios. Até fui convidado pelo prefeito atual da cidade, o Iris Rezende, para debatermos a educação. Eu gostei muito disso. E estou aberto, disposto, né? O assunto é muito amplo, né? A gente precisa realmente de um programa assim para cada tópico, às vezes, do que foi tratado aqui. Deus abençoe o senhor. É um prazer estar aqui com você. Obrigado. E princípios. Educação é com princípios. Um abraço ao senhor e eu convido ao espectador a ficar ligado aí, que eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus. Todas as terças, quintas e domingos às 18h30. No domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Assembleia de Deus Cidade Jardim. Na Avenida Dom Emanuel. Coordenação Pastor João Costa. Queridos, voltando aqui, eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Uma palavra que encontra-se localizada aqui no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 21 e 22 e 23. Diz assim: Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Esse livro de Lamentações de Jeremias escreveu ele quando já estava no exílio da Babilônia já. Deus levantou Jeremias para avisar o povo que Deus já tinha esgotado a sua paciência com a rebeldia e com a idolatria e com a dispersão acerca da vontade dele. E Jeremias profetizou, alertou o povo, até que não teve como mais. E quando Jeremias já estava esgotado, porque ele carregou aquele fardo todo nos seus ombros, ele esgotado, lá na frente, quando já não tinha jeito mais, ele escreve o livro de Lamentações, explicando a lamentação dele, desabafando aquilo que ele viveu intensamente, que ele queria que o povo dele, a nação que ele fazia parte, conseguisse voltar à presença de Deus. Mas não teve jeito,
porque eles não voltaram, eles estavam presos no pecado e Deus permitiu que os babilônicos invadissem Israel e levassem aquele povo cativo. Era uma forma que Deus usou no Antigo Testamento, na história antiga, de punir, de trazer o povo cativo à vontade de Deus. E eles eram levados cativo pelos adversários, pelas nações vizinhas. Israel, por muitas e muitas vezes, sofreu essas consequências. No Egito, pelo Império Assírio, pelo Império Babilônico, pelo Império, inclusive na época de Jesus, pelo Império Romano. E aí eles abandonavam a Deus, Deus permitia que eles eram levados cativos. E quando Jeremias não tinha jeito mais, estava contrariado, estava arrebentado, de tanto clamar, de tanto buscar a Deus, a Bíblia nos afirma que ele escreve aqui o livro de Lamentações. Ele expondo os seus sentimentos. E aí no capítulo 3, que é muito bacana esse capítulo também, diz assim: disto me recordarei. Ele trouxe a memória. Em outra versão diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Às vezes nós vivemos tantas tribulações, tanta angústia no mundo, que se nós ficarmos ligados nos programas de TV policial, nas notícias dos jornais, que se você espremer só sai sangue nelas, e terror, e guerra, que você começa a entrar em confusão. Mas o profeta diz assim: eu quero trazer à memória, eu quero colocar na minha mente aquilo que me pode dar esperança. Nós, você, meu amigo, minha amiga que assiste, eu quero que você coloque na sua mente aquilo que te dá esperança. O que é? Aí ele explica no verso 21, agora no 22, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Você sabe por que nós não fomos consumidos vivos ainda? Por causa da misericórdia de Deus. Por causa do amor de Deus com o povo que está sobre essa terra, é que nós não fomos consumidos vivos. Né? Como aqueles filmes de ficção científica que cai uma radiação ali, a pessoa desaparece, né? Derrete no ar. Né? É por isso que nós não fomos consumidos. Por quê? Por causa das misericórdias do Senhor. E o que é misericórdia? Misericórdia vem de duas palavras que formam uma terceira. Misere do latim quer dizer miséria. E córdia do grego quer dizer clonária. Vem de cardíaco, essa parte de cima do coração. O que é misericórdia? É o coração de Deus voltado à miséria do homem. Isso é misericórdia. E o profeta diz assim, que as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Hoje, nesse dia que você assiste esse programa, Deus teve e amanheceu para você uma nova misericórdia. Um novo amor, um amor renovado dele para você. Né? E nós não podemos abandonar isso. Nós não podemos tirar isso da nossa mente. Nós temos que colocar na nossa mente que o amor de Deus é constante por nós. E a prova diz que o tema central da Bíblia, João 3,16, que é o tema central de todas as Escrituras, o centro da palavra de Deus são os evangelhos. O centro dos evangelhos é a cruz. E o centro da cruz é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o tema central da Bíblia. É a misericórdia de Deus, é o amor de Deus pela sua vida. Esse é o tema central da Bíblia. E aí, tem um versículo tão interessante no Novo Testamento, lá no livro de Pedro, se não me falha a memória, que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Esse amor é tão forte que quando você conhece a Deus, você não quer mais praticar as mesmas obras que você praticava. Você não quer mais errar, por mais que nós não sejamos fortes o suficiente, nós não damos conta sozinho, né? Porque a Bíblia diz lá em em Romanos 3,23, que todos pecaram, 6,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No 3,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é o amor dele, o dom dele gratuito. Nós não somos capazes de nós mesmos de sair dessa podridão do mundo do pecado. Nós não somos capazes de vencermos sozinhos, mas o amor dele, a misericórdia dele nos alcançou e está nos alcançando a cada dia, por isso nós estamos de pé. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração dizendo que Deus não se esqueceu de você.
Deus jamais se esqueceu, porque Deus puniu o povo de Israel, sendo levado pela Babilônia, Deus não esqueceu deles não. Lá, depois de 70 anos no cativeiro, eles voltaram à presença de Deus, eles recordaram aquilo que eles viviam na presença de Deus. E a Bíblia diz no Salmo 137, diz assim, junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. E os babilônios pediam para nós, canta-nos um hino de Sião, um hino lá da sua terra, toca aí a harpa. E a Bíblia diz que nos salgueiros que lá havia, naquelas árvores, penduraram as suas harpas e não queriam cantar. E eles falaram que resseque a minha destra, a minha mão direita, que ela seja ressequida se eu entoar um hino de Sião dentro da terra estranha. Eles estavam voltados já para a palavra de Deus. Aí no Salmo 126, o salmista diz assim, quando o Senhor trouxe aqueles que voltaram a Sião, nós estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de alegria, e se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, diziam eles, e por isso estamos cheios de alegria. Eita, coisa maravilhosa. Eles agora eram regressos da Babilônia. Quando Lamentações, Jeremias escreve isso aqui, foi já quando eles estavam na Babilônia. Mas lá na frente Deus dá novamente a oportunidade deles voltarem, deles reconstruírem. Deus levanta Neemias, Esdras para reconstruir a cidade destruída, para reconstruir os muros destruídos. Deus te convida hoje para reconstruir os muros da tua mente, os muros da tua alma, os muros que foram derribados das tuas emoções. Deus quer reconstruir. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não interessa se você tropeçou, se você vacilou, se você fez alguma coisa que não agradava a Deus. Deus está ainda com a misericórdia dele voltada nesse dia para você. E é hoje a oportunidade de você reconstruir os muros, reconstruir a cidade que foi derrubada, que é a cidade da tua alma. Deus quer reconstruir a tua alma. E dizendo ele, eu digo para você nessa palavra, as misericórdias, o coração dele, o favor dele, continua voltado para você, porque ele derramou o sangue do seu próprio filho no Calvário, para salvar a sua e a minha vida. Meu querido, essa palavra é muito forte, essa palavra, enquanto o mundo está indo de ponta cabeça, enquanto o mundo está totalmente desvairado, enquanto eles estão sem controle de tudo, não tem controle, os governantes não têm controle, as nações perderam o controle, a palavra de Deus continua firme, eficaz e poderosa, dizendo que Deus te ama, que Jesus te ama e que Ele te chama hoje para fazer um concerto com Ele, para fazer um encontro com Ele, participar de um novo encontro, de um regresso. Deus te chama nesse dia para aceitar a misericórdia dele sobre o seu coração. Né? Diz assim, disto me recordarei. Ele tinha lembrança, o Jeremias tinha lembrança. Qual que era a lembrança dele? Que ele sabia que Deus falava, que Deus cumpria, e ele conhecia Deus face a face. Por isso ele colocou na mente dele, vou guardar, porque as misericórdias de Deus não têm fim, e as misericórdias dele alcançou o povo da Babilônia. E ele diz assim, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Não espere em ninguém, não espera no fulano, no beltrano, que eles vão falhar, todos nós somos falhos. Espere em Deus, confie em Deus. Essa é a palavra de Deus que eu tinha e tenho para o seu coração. Fique ligado que eu já volto e quero orar com você. Queridos, voltando aqui, eu quero orar contigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa palavra poderosa, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que ela penetra até a divisão da alma, juntas e medula, e é apta para discernir, apta para consertar, para moldar as pessoas que nos assistem, a minha vida e a todos nós. Meu Deus, essa palavra do Senhor é poderosa, a palavra de poder, de graça, de majestade. Por isso o salmista no Provérbios 30, versículo, diz que ela é escudo para aqueles que nele confiam. A tua palavra é escudo, a tua palavra é água que limpa, que sacia a sede do mais vil pecador. A tua palavra é palavra de poder, de graça e de glória. Por isso nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa, em o nome de Jesus. Querido, eu quero te agradecer pela audiência maravilhosa que você nos concedeu. E que o Espírito Santo de Deus continue sobre a tua vida. E eu te aguardo no próximo programa, se Deus quiser. Um abraço.